Bom, estamos aqui em mais um vídeo no canal. Vocês vão ver que estamos aqui numa manhã de domingo, bem no centro aqui de Seul, na região perto assim da prefeitura, né? E depois vamos andando até o templo Jogaesa, que é um templo budista. Depois vamos passar por Insadong, que está super bonito por causa das árvores, né? Estamos em pleno outono. E depois vamos passar pelo palácio de Gyeongbokgung, que nas ruas ali na volta são cheias de ginkgo, assim, que são essas árvores amarelas, que aqui na Coreia a gente chama de Unhaenamu. E esse vídeo é mais uma conversa espontânea, né? Porque exatamente hoje, nesse momento, a gente comemora 1 ano de canal. Vocês acreditam nisso? 1 ano. E eu faço. E assim, nem sei o que dizer. Eu tenho feito assim vídeos todos os dias. Claro, a maioria são shorts, né? Eu tenho mantido essa rotina, né? Às vezes 2 vídeos longos e 5 shorts. Às vezes 1 longo, 6 shorts. Claro que agora eu tô meio no ritmo de férias. Então não vai ter tanto vídeo assim longo. Mas os shorts estão garantidos. Porque você sabe, né? Claro que antigamente era diferente, mas o algoritmo dos shorts e dos vídeos longos é diferente. Então, dependendo da pessoa, você sabe, né? O vídeo de shorts, ele tem muito mais tração. A pessoa vai ali rolando, assiste, sei lá, 30, 40, 50. É uma loucura. E aí, às vezes, pode cair num vídeo meu e essa pessoa pode se interessar no canal, né? Nesse mar de canais, às vezes a pessoa nem tem interesse na Coreia, mas tem interesse nas minhas reflexões, não sei. Mas enfim, o vídeo de hoje é para agradecer. Nesse 1 ano, chegamos a 31 mil inscritos. Exatamente isso. É muita coisa, gente. É quase um estádio de futebol. E eu só tenho a agradecer a todos vocês. E esse vídeo eu vou falar assim, dos projetos, de como foi esse trajeto, né? Todo esse ano. Do que me motivou até o canal, né? E também falar um pouco de mim. Então, na criação do canal, eu não tenho como negar, isso é imbatível. A minha inspiração, claro, que foi o Baka Gaijin, claro. Não tem nem o que negar nisso. Claro, eu penso assim, ok, temos o Baka Gaijin no Japão, por que não teríamos um Babo Uegugin na Coreia? Essa é a tradução literal do Baka Gaijin pro coreano, né? E foi um dos nomes que eu cogitei, mas eu falei, Uegugin, será que vão saber escrever isso? Porque Gaijin é mais fácil, né? Mas Uegugin, Oe, G-U-K, é meio difícil, assim, para escrever em letras latinas. Mas o Baka Gaijin foi uma das inspirações, suas reflexões, seus vlogs, assim. Um outro também, claro, foi o canal do Tavo, foi uma das inspirações, que também faz conteúdo no Japão. E o outro foi o Fernando Yano, que também faz esses vídeos explorando o Japão, principalmente essas áreas mais abandonadas, que é um canal muito legal também. Então esse foi o pontapé inicial, sabe? Claro que eu não vou fazer exatamente como eles. Todos esses estão no Japão, né? Foram minhas referências. Claro que da Coreia tem aquele seu Walker, mas ele não fala muito, sabe? Existem muitos desses vídeos assim que a pessoa vai andando, mas não fala nada. Aí eu pensei assim, o primeiro vídeo do canal é 20 de julho de 2023. Vocês podem olhar nos vídeos mais antigos. Eu nem tinha o equipamento certo, eu tenho um gimbal, né, que é um estabilizador para uma câmera, que eu uso para minha câmera, para trabalho, sei lá, de casamento. E é muito pesado, porque é para vídeos mais profissionais, né? E tipo, 2023. Então já é de uma época que não tinha tantas câmeras tão portáteis assim como temos hoje, né? Com qualidade boa. E aí eu falei assim, quer saber, eu vou fazer um vídeo desse tipo. E não deu muitas visualizações. Eu até tive, isso aqui é algo interno assim. Eu até fiz o mesmo canal em inglês e em coreano. Quer dizer, eu fiz o mesmo canal em inglês e em português. Mas estava dando muito trabalho para fazer as legendas, para colocar, e eu achei que tava muito trabalho e deu tipo 50 visualizações e o vídeo morreu. Então foi. Aí depois eu tentei outro que eu falei de Ujiro. Tanto é que recentemente eu visitei lá de novo, né? Mostrando um pouco os becos de Ujiro.
E, tipo, não deu muita visualização, então foi um pouco decepcionante. E agora tem uma revelação, só agora falando pra vocês. Na realidade, naquela época, eu tinha um outro canal de YouTube, eu já tenho experiência no YouTube. Em vez de 2021. Mas esse canal que eu tinha era um canal de games. Vocês acreditam nisso? E foi uma coisa assim, uma das coisas que me salvou na pandemia. Porque, vocês sabem, né? Eu trabalho como fotógrafo e tudo mais aqui em Seul. E quando começou a pandemia, quase não tinha gente para tirar foto. Tanto é que tinha tantas restrições, né? Então, durante aquele primeiro ano, 2020, eu trabalhei em uma empresa de games. Eu cuidava da comunidade, ajudava na tradução, português, né? Eu era tipo um espião, entre muitas aspas, porque eu meio que analisava a comunidade brasileira. E aí eu fiquei assim, eu ficava analisando aqueles youtubers, né? Como era o feedback desses caras. Eu falei, quer saber? Eu posso fazer isso também. Por que não? Sabe? Eu analisava os brasileiros. E alguns americanos também. Aí eu comprei os equipamentos. Esse microfone que eu tô falando agora com vocês foi uma dessas aquisições. E aí eu comecei a fazer vídeos sobre um jogo específico. Talvez no futuro eu mostre pra vocês. E foi um sucesso, assim. Eu fazia... Vídeo de jogo era mais fácil, não sei. Eu achava bem mais fácil de fazer. E eu fazia em inglês, olha aí. Mas era engraçado, tinha gente que gostava, tinha gente que achava estranho meu sotaque em inglês. A maioria do pessoal que me seguia era da Filipinas, Singapura. Era bem interessante, tinha até brasileiro. Tinha brasileiro também, sei lá, uns 5%. Mas eu acho que as chances de alguém me reconhecer daquele canal e desse canal agora são bem pequenas. Se alguém descobrir, é ninja. Mas mesmo assim, então, nesse ano de 2023, vou recapitulando, esse ano de 2023, eu tive esse projeto porque eu pensei assim, o jogo, né, que eu tava jogando, eu fiz mais de 1000 vídeos, gente. Era 2 vídeos por dia. Porque eu só tava em casa, sabe? E os vídeos, às vezes, é só comentar, fazer uma partida e tal. E tava fazendo muita visualização. Eu consegui viver disso vários meses. O problema é que, como você sabe, né? Jogos, eles têm uma vida. Alguns jogos podem durar vários anos, né? Um jogo de computador. Outros jogos, de repente, as pessoas perderam o interesse. E o problema é que meu canal era específico de um jogo. Esse jogo começou aí mal das pernas. E sei lá, o que eu fazia 2 milhões de visualização por mês, 3. Começou a fazer 500, 300 mil. Então não valia mais a pena, né? Só se eu pulasse para outro jogo. Então eu pensei assim, como eu posso fazer online um conteúdo que fique, sabe? E que é o que está acontecendo no meu canal, esse canal Gilson Nunti, né? Que é um canal que eu faço conteúdos e eu percebo que existem pessoas que assistem vídeos antigos, assim, coisa de 6 meses, quase um ano atrás, as pessoas comentam. Então são vídeos que, mesmo que, sei lá, passar 3 anos, vai continuar atual. Porque também eu tenho essa preocupação. Não sei se vocês perceberam, né? Mas todos os meus vídeos eu gravo em 4K. Isso é um ponto. E 60 frames, então eu penso assim, muita gente fala assim, vou gravar só em 1080p, né, que é uma resolução menor, é mais prático, mais rápido para editar, e boa parte das pessoas, a resolução da TV ou do celular vai ser isso mesmo, 1080p, por aí, 2K, só que você fazendo 4K, você torna isso um pouco mais longevo, sabe? Vocês já tiveram essa impressão? Se vocês assistirem os vídeos mais antigos de YouTube, falar, já não tá mais aquela coisa, sabe? Então minha intenção é fazer vídeos que durem mais tempo, porque isso foi um dos problemas que eu tive no meu canal de games, né? E outra motivação, né? Que eu tinha esse livro que eu tinha escrito, que é O Silêncio Não Tem Asas, que está à venda, se vocês tiverem interesse. E esse livro eu escrevi em 2016, olha isso. E ele ficou meio guardado, eu mandei pra uma editora, os caras enrolaram, tudo bem. Aí eu vim pra Coreia, eu terminei ele de escrever na Coreia, né, os últimos capítulos. E esse livro ficou ali. Aí eu vi umas oportunidades de enviar o livro a algumas editoras. Aí eu falei, quer saber? Tô com esse livro parado,
eu escrevi ele quando eu tava nesse período de antes de vir pra Coreia, né? Então é quase uma despedida do Brasil, né? De uma despedida dessa vida. Porque a partir do momento que você vai tão longe, é quase, sei lá, sua vida naquele país fica meio congelada, né? É difícil fazer amizades no Brasil agora. Claro que eu ainda mantenho várias amizades lá, sei lá, amigos do ensino fundamental, ensino médio, do bairro. Então tem várias coisas assim que toda vez que eu vou pro Brasil eu tento manter contato com essas pessoas e saber as novidades, como que tá as coisas. Mas enfim, aí eu tava com esse livro parado, aí eu mandei e eles gostaram. E eu falei, quer saber? Então eu pensei assim, quando eles aceitaram eu pensei, e foi tipo novembro de 2024. Aí eu pensei, ok, eles vão lançar um livro e as pessoas não me conhecem. As pessoas não sabem quem eu sou. Tá, eu tenho amigos e tal. Eu posso, sei lá, dar uma entrevista no jornal, fazer postagem no Instagram. Mas eu preciso que tenha um contato com as pessoas, né? Não que eu queira, meu Deus, milhões de pessoas gostem de mim. Mas que as pessoas tenham pelo menos a chance de me conhecer, sabe? De alguma forma. E essa poética, né? Muita gente apontua isso, né? Que gosta da forma que eu vejo o mundo, como eu me expresso nesses vídeos mais longos que eu faço, reflexivos, às vezes com filosofia, às vezes com a poética em si, né? Existencial. O livro também traduz isso. Então eu pensei, tá bom, eu vou lançar esse livro e com um canal de YouTube que eu já estava planejando fazer sobre a Coreia, né? Eu vou divulgar também, vai ser uma das frentes. E também eu tava com essa concepção, e ainda tem até hoje, porque eu acho que muito criador de conteúdo, né, de modo geral, é muito sensível aos números. Porque eu sei que YouTube, tudo isso, vai ter dia que eu vou lançar um vídeo, vai muito mal, como já teve vários. E vai ter vezes que eu vou estar surfando assim. Eu fiz alguns vídeos, tá quase 300 mil visualizações, sabe? E tem vídeos que, sei lá, não chegou a 5 mil. E tudo bem, não tem problema nisso. Eu acho que eu tô num ponto que o mais importante é ter um espaço de poder comunicar com vocês do que, sei lá, fazer milhões de visualizações. Não é isso. É realmente atingir as pessoas certas, sabe? Que compartilhem desse tipo de visão de mundo, sabe? E também que queiram um pouco além. Claro que estamos falando aqui da Coreia, porque eu vivo na Coreia. E eu acho que muita gente chegou aqui por causa disso. Mas eu acho que um ponto importante é esse fator de que a forma que eu vejo o mundo, né? Porque meus planos também, por exemplo, nesse momento, agora, nesse dia agora, eu não estou na Coreia, eu estou no Brasil. Então, eu vou fazer vídeos também do Brasil, refletindo também, mostrando outras visões. Então é isso. E isso tudo junta com a questão do livro, né? Porque isso é algo assim. Eu não quero, sei lá, me achar ou falar, oh meu Deus, é um prodígio ou algo do gênero. Não, eu tenho o costume de escrever. Não quer dizer que eu publique tudo que eu escreva. Eu acho que muita coisa eu escrevo só pra mim. Mas eu tenho esse costume de escrever pelo menos, sei lá, uma página por dia, mais ou menos. E é tipo assim, eu penso, um livro são quantas páginas? 200 páginas. Você consegue escrever, sei lá, um livro e meio por ano. Então eu tenho várias coisas que eu escrevi, várias. Sei lá, veja quando eu tava no ensino médio. Tem coisas interessantes, tem coisas que talvez não sejam tão interessantes, não sei. Mas tem romance, livro, ensaio, tem de tudo, gente, poesia. E eu acho que isso sempre me manteve comigo, né? A única diferença é que agora eu estou compartilhando com vocês. É a única grande diferença. E as pessoas estão começando a me conhecer de certa forma. Então o canal teve alguns vídeos que realmente explodiram, né? Eu acho que eu comecei a ser monetizado no canal a partir de 3 meses. Comecei em 10 de dezembro, né? Eu fiz alguns vídeos sobre
várias coisas que aconteceram aqui. Eu acho que o primeiro vídeo que eu fiz foi um vlog sobre o impeachment de Sokiora. Foi no dia 3 e eu tava na rua. Eu trabalhava ali bem no centro. Então sempre tinha protesto ali. Eu falei, meu, eu tô com a câmera, eu tô com o microfone. Não tem nenhum outro brasileiro falando, cobrindo isso. E me dava uma raiva que as pessoas no Brasil basicamente só traduzia notícia dos Estados Unidos ou alguma coisa da Europa e falava o nome. O Lee Sok-yeol, né, que é o ex-presidente, o pessoal chamava de Isoki, Isokion. Ah, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, pelo menos pesquise como que fala o nome do maldito. Mas foi engraçado aquela época que eu tinha poucos estrangeiros, né? De modo geral, tem poucas pessoas. E você acaba participando, né? Eu cobri tantos protestos contra o presidente, a favor. Então foi bem interessante assim esse começo. Depois eu fiz alguns vídeos, sei lá, estar sozinho no Natal, né? Eu fiz também vídeos sobre um bairro que está sendo destruído aqui do lado. Muita gente chegou nesse vídeo, hein? Acho que esse vídeo na época fez, sei lá, 10 mil visualizações. Foi até bem. O canal que tinha acabado de começar, né? Aí esse vídeo, eu lembro que muita gente me cobra, mostra lá como tá o bairro tá todo fechado. Mas assim que fizerem, entre aspas, o novo bairro, né? O novo Itaewon, eu vou mostrar pra vocês. Aí depois teve aquele acidente de avião, né? Que foi um infortúnio, assim, que foi final de dezembro. Eu comento também. Que eu lembro que eu até tava me preparando, né? Vou fazer um vídeo sobre os fogos de artifício, né? Do ano novo. Acabou que não rolou, porque o país estava em luto, né? Com certeza. Aí eu falei um pouco como que era o luto na Coreia. Então teve vários vídeos, assim, que me marcaram. O de Itaewon, Itaewon Girls, que acho que é o vídeo mais visto do canal. E continuamente, isso é muito louco. Por dia ele ganha ainda 1000 visualizações. As pessoas estão chegando nele, eu acho fantástico. É um vídeo que funcionou muito bem. Acho que o tema, né? A relação do homem coreano com estrangeiros, estrangeiros com coreanos, coreanas com estrangeiros. Eu acho que é algo que as pessoas são bem curiosas, né? A questão de relacionamento. Vocês podem ver no YouTube. Tem um nicho imenso, assim, de brasileiras com coreanos, coreanos com brasileiras, sabe? Ou coreanos com brasileiros. Então tem muito vídeo desse tipo, assim, de casais, né? Várias, né? Esse é o caso do coreano. Deve ter japonês, chinês, sei lá, alemão. Tem uns caras que chegam no Brasil e provam as comidas brasileiras. Então as pessoas são curiosas, né? De saber um pouco de outras culturas, né? Eu acho que um comentário que eu recebo muito no canal, muito mesmo, são pessoas que falam assim, olha, sei lá, tenho 60 anos, 70 anos, nunca viajei, e eu gosto de assistir seus vídeos porque eu me sinto imersa, né? Eu percebo que tem uma quantidade de muitas pessoas que assistem o vídeo na tela grande. E tem também, esse é um público interessante, tem pessoas que assistem meus vídeos pra dormir. Eu fico pensando, que interessante isso, né? Mas, se você estiver preparado para dormir, tenham bons sonhos. Espero que descanse bem para amanhã, para o dia de trabalho, ok? Mas tudo bem, tudo bem. Se quiser assistir para dormir. Eu, às vezes, você sabe, né? Tá tendo uma construção muito louca aqui na frente da minha casa. E eu já tive uns vizinhos bizarros, assim. Pessoal, assim, 4 da manhã, 3 da manhã, tomando suju, fazendo sangue upside aqui embaixo, uma barulheira. Meu, tem um canal de YouTube que eu escuto, que é básico. O vídeo é assim, é tipo... esses sons, né? É tipo embaixo da água, café embaixo da água dos anos 20. E com um sonzinho de lareira, assim, e com música antiga. Isso aí você escuta, você dorme. É o tipo de vídeo que eu escuto pra dormir. Tem que é um pouco único, né? Mas eu acho interessante. Eu consigo dormir bem rápido. E fica com barulhinho assim de foca, baleia de fundo, assim.
e de borbulho um pouco, que eu gosto muito. Na verdade, às vezes quando eu quero dormir, eu gosto de nadar, né? Eu imagino nadando numa piscina assim, bem devagar, sentindo o corpo esfriando, dando braçadas e eventualmente eu durmo. Não sei, é uma das minhas técnicas. Mas é isso. Eu acho que, como posso dizer, muita gente assim, quando tá online, né, meio que assume uma persona. Na verdade, eu só tô sendo eu mesmo. Só essa pessoa que gosta de observar o mundo, né? Eu tenho até alguns amigos que reclamam: ah, você fala demais, você gosta de conversar demais. Mas eu acho que, estando vivendo aqui, tem poucos brasileiros para poder conversar. E às vezes quando eu encontro um brasileiro, às que eu vou trabalhar, isso acontece muito. Eu, eu esqueço as palavras, porque eu tô tão acostumado ou em coreano ou em inglês, que às vezes, como que é isso em português? Que eu acho engraçado isso. Mas enfim. Então, uma novidade muito boa. Tudo por causa desse canal, né? Dessa abertura que eu tive. Porque ao mesmo tempo que vocês estão chegando a mim, eu também estou me abrindo, né? Eu também estou podendo falar um pouco de mim. E as pessoas estão me conhecendo. Então, estou tendo convites para palestras, para workshops. E eu vou divulgando pelo meu Instagram, se quiserem saber as informações do que eu vou estar fazendo, né? Durante esse mês de dezembro e janeiro. E aqui vai um convite, hein? Dia 13 de dezembro vai ter a Korean Day, o Dia da Coreia. Adivinha onde? Na Paraíba, na Uniesp. Todos estão convidados. Eu vou dar uma palestra sobre minha vida aqui na Coreia, explicar um pouco como foi o processo e também como é viver aqui, né? E também vai ter um workshop. Nesse workshop vai ser mais específico da parte do cinema, como foi estudar cinema, o que eu fiz para estudar cinema aqui sem pagar nada. Exatamente. Eu vim aqui com uma bolsa de estudos, um mestrado. Então eu tive 3 anos totalmente de graça. E com bolsa mensal, na época era 900 mil wons. Que deve dar uns 4 mil reais, mais ou menos. Então eu não vivia com luxo, mas eu vivia bem, sem necessidade, e pude concluir meus estudos. E por causa disso, né, eu consegui me manter aqui. Com o título de mestrado, né, você consegue os pontos necessários para você conseguir o visto de trabalho, que é o que eu tenho agora. E também eu vou falar um pouco sobre coreano, o que me motivou a vir para cá e coisas do tipo. Então agora eu vou falar um pouco dos projetos que eu tenho, né? Os projetos. Eu tô com algumas ideias. Eu quero melhorar um pouco a área de membros. Gostaria de fazer, mais vídeos específicos para a área de membros. E eu tô com um projeto inédito, assim, que eu não cheguei a falar para ninguém ainda, porque eu ainda estou trabalhando nele, mas vai ser lançado ano que vem. E vai ser um guia de viagens para a Coreia, mais especificamente Seul. E vai ser um guia, né, com mais ou menos 10 caminhadas assim em Seul, para um dia de passeio. E mostrando os lugares, explicando. E vai ter lugares que só os coreanos sabem. E também vai ter essa proposta, como posso dizer, um pouco mais histórica, sabe? Um pouco mais poética. Com dicas de lugares para comer. Com dicas de como aproveitar a Coreia, né? Eu vejo que muita gente faz esses tours. Não tem nenhum problema nisso. Não tô criticando ninguém. Cada um faz o que quer e paga o que quer. Mas eu vejo assim que tem tanta coisa. Às vezes as pessoas passam tão... como pode dizer? Tão perto de certos lugares que podem ser interessantes, sabe? E às vezes tem esses lugares que são assim... não são tão interessantes de visitar. Às vezes é muito caro, às vezes você perde muito tempo. E às vezes, sei lá, entrar num beco e encontrar um café de 100 anos atrás... talvez possa ser mais interessante para você andar na cidade, sabe? Ou um restaurante familiar, assim.
Não precisa ser Michelin, tem uns Michelins bons, mas sabe, não precisa todo mundo ir pro Kwanjian Shijian, sabe? Eu não sei, eu tenho essa visão um pouco mais tentar experienciar a Coreia, entre aspas, raiz. Não que você tem que comer as coisas exóticas, que aqui tem umas coisas bem peculiares, assim, que não são para todos os gostos. Mas para realmente entender um pouco a cultura coreana, né? Um pouco... Sair um pouco daquilo que foi preparado para os estrangeiros, sabe? Porque às vezes esses restaurantes, assim, mais tradicionais, não tem nada escrito em inglês, sabe? E às vezes as pessoas vão falar só em coreano com você. E esse guia, né, vai ter esse propósito para tentar mostrar esses outros lugares assim em Seul, falar da muralha, por exemplo, museus. E uma coisa interessante, por enquanto, né, ele vai ser totalmente online e ele vai ser constantemente atualizado, porque não sei como você sabe, cada ano que passa abre coisa nova. Por exemplo, esse ano abriu o Museu de Fotografia, por exemplo. Eu tava em Busan um tempo atrás e abriu um novo café que é magnífico, assim, que ninguém do Brasil sabe dele ainda, sabe? E poucas pessoas fizeram conteúdo sobre ele. Por exemplo, tem um café aqui que tem a mesma dona, 50 anos. Não tem Instagram, não tem TikTok, não tem YouTube, não tem nada. Só subir, é uma entradazinha, uma entrada minúscula, assim. Que um dia eu passei e falei, quer saber, eu vou entrar nesse lugar. E eu descobri, está sempre vazio. E aí isso é engraçado. Eu acho que vou fazer um vídeo sobre isso quando eu voltar. E tipo, você anda alguns metros assim, tem um outro café que tá assim nas redes sociais, TikTok e tal. 2 horas de espera. Você tem que esperar 2 horas para comer um pão superestimado de caro, assim. E um pouco mais perto, tem um cafezinho com a mesma dona que senta com você, quer conversar e te trata assim muito bem. Então tem essas ironias assim, sabe? O que vale mais a pena, você se guiar pelo que as redes sociais te falam ou pelo que realmente possa ser interessante para você, sabe? Então esse vai ser a propósito do livro. Eu também vou falar dos palácios e como identificar elementos do palácio que pode te contar histórias, né? E também memória urbana, sabe? Vários elementos assim que vão ser interessantes para o público. E coisas que eu sei, coisas que eu estou pesquisando também, claro. Eu não sou um especialista, mas eu tenho experiências aqui, claro. E eu fiz vários tours e li vários livros, eu comprei vários livros sobre becos, regiões interessantes aqui de Seul. E eu estou também, nesse livro vai ser ilustrado, eu acho que é ilustrado que fala, não sei. Vai ser ilustrado com as minhas fotos. Então, por exemplo, tem lugares que são interessantes visitar, mas visite, sei lá, no outono, visite mais na primavera, sabe? Tem regiões que são mais interessantes em determinadas épocas do ano. Porque tem gente que chega aqui e acha que vai ser só outono. Ou só, sei lá, neve. Neve é tão raro aqui. Então, às vezes pode ser interessante em determinadas épocas do ano. Então é isso. Esse é um dos projetos. Então, a ideia desse livro é que... já estou dando spoiler para vocês. A ideia desse livro, ele vai ser online, né? E você só compra ele uma vez. E ele vai ser constantemente atualizado, pelo menos uma vez no ano. Se, por exemplo, como eu falei, esse ano de 2025 abriu o Museu de Fotografia, que é muito legal. Em Seongsu, tem lugares que fecham e abrem a cada 6 meses, sabe? Então, o livro vai ter essa preocupação de atualizar os novos lugares. Por exemplo, esse ano abriu um novo meio de transporte, que é o ônibus de barco no Rio Han. Então, se vocês olharem um guia de um ano atrás, ninguém fala disso. Mas o meu livro já vai ter falando sobre isso. Então, e também, claro, tem essa região de Ujiro, que eu até fiz um vídeo sobre, que infelizmente, eu gostaria que fosse diferente. Mas eu sou só um observador que eventualmente vai ser destruído.
Então, quando não tiver mais, eu vou tirar, né? Infelizmente. Então, o livro vai ser constantemente atualizado e você só precisaria comprar uma vez. Então, essa vai ser a vantagem. Para quem quiser visitar a Coreia ou conhecer um pouco mais da cultura coreana, porque, por exemplo, a parte dos palácios, né? Eu vou contar um pouco das histórias dos reis, do simbolismo, né? Da dinastia Joseon e coisas do tipo. Mas é isso. O livro também vai ter mapas, trajetos e dicas de restaurante e tudo mais. E comidas. Então, esse livro de viagens e fotografia, né? É um dos projetos para 2026. Outro projeto, que eu até comentei em outros vídeos, né? É meu livro de poemas. Eu mandei para umas 3 editoras. Uma respondeu, não gostou, as outras 2 não responderam faz 3 meses. Normalmente 90 dias, né? Não me deram uma resposta, mas deve fazer 4 meses já. Não ter resposta. Então é assim, eu tô com uma última bala de prata, assim, para lançar esse livro de poemas. Se não funcionar, eu mesmo vou publicar, vou contratar alguma editora e vai ser isso. É o livro que o nome dele é Distante o Bastante para se dizer que você está longe. E o livro, eu confesso que pode ser um pouco difícil, porque ele mistura, né, elementos. Por exemplo, eu pego palavras do coreano e a partir disso eu crio poemas, histórias. E eu me inspirei muito em Isan, que é um poeta coreano de 100 anos atrás. E eu acho ele absurdamente bom. Muito, assim, enquanto os concretistas, poesia, sei lá, dos anos 70, 60, começaram a fazer, ele já fazia 100 anos atrás. Então, eu acho magnífico a poesia dele. E um detalhe, ele foi um dos que inspiraram Han Kang, a que ganhou o Nobel. Ela fez uma tese de mestrado sobre ele, sobre a poética dele. E esse livro é inspirado nele também, que eu uso alguns poemas dele como inspiração para fazer os meus próprios poemas. E eu faço essas brincadeiras assim, eu pego... Na Coreia é bem comum, isso vem do chinês na realidade. São essas palavras que separadamente elas não fazem sentido, mas quando você coloca elas todas juntas, tem tipo uma historinha por trás, sabe? Então a partir disso eu fiz alguns poemas, eu fiz poemas experimentais, outros poemas eu escrevi tipo português, usando a lógica coreana, sabe? Ou vice-versa. Então ele é um pouco experimental. Eu digo assim, não é um livro fácil, é um livro que eu tento avançar um pouco nessa questão da linguagem, mas claro, mantendo a poética, reflexões de viver aqui na Coreia como estrangeiro. E eu escrevi esse livro durante vários anos. Quando eu tinha, desde 2017, tenho escrito esse livro. Cada vez, sei lá, quando eu na telha eu escrevo um poema, reviso os antigos. Eu escrevi muito quando eu estava na pandemia e eu terminei ele esse ano. Então, eu gostaria de que ele fosse publicado. Eu acho que é bem interessante, porque ele conta um pouco dessa minha vida que eu tenho tido aqui na Coreia, né? Então é isso, é um livro de poemas e espero que eu consiga publicar ano que vem. Eu quero manter essa coisa assim, pelo menos um livro por ano. Agora comecei, agora vai ser isso. Então esperem outras publicações. E agora pro canal, né? Quais são os projetos pro canal? Vocês perceberam, né? Que eu tenho feito 2 tipos de vídeos. O vídeo de vlog, que foi um dos primeiros que eu comecei. Eu dei uma parada sobre esse tipo. Tava muito calor. E aí quando teve o jogo do Brasil, eu falei, quer saber, eu vou fazer. E eu mostro um pouco da Coreia, comida, converso com vocês um pouco de uma forma mais espontânea. Os vídeos mais reflexivos, né? Que esses é um dos carros-chefes, entre aspas, do canal. Que são vídeos um pouco mais trabalhados, que eu faço pesquisa, que às vezes trato de temas um pouco mais pesados, um pouco mais densos. E agora eu estou pensando num novo tipo de vídeo, que seria mais de análise. Seria de análise de filmes, análise de livros. Esse seria um dos tipos de vídeo que eu gostaria de fazer.
Mas claro, esse eu precisaria trabalhar, por exemplo, eu quero trabalhar o meu escritório para poder gravar nele, né? E eu tô planejando comprar umas luzes para trabalhar, né? Vocês sabem, eu que trabalho com cinema e coisa do tipo, eu sei que a imagem, as pessoas podem falar, o conteúdo é importante, mas se você não tem, o mais importante é o áudio. Se você não tem um áudio bom e claro, as pessoas não vão assistir. Se você não tem e pela imagem, né? A imagem no YouTube é um segundo plano, mas é bem importante. Se você não tem uma imagem interessante, as pessoas vão pular, se não tem uma edição. Então eu realmente quero começar com o pé direito fazendo esse tipo de conteúdo, sabe? E não vai ser só apenas sobre livros e literatura ou algo do tipo. Ou filmes. Vai ser também sobre aspectos da história da Coreia, da história da Ásia, explicando um pouco esses elementos, né? E eu já tenho algumas referências do que vou fazer e como fazer. Eu só preciso preparar o espaço, né? E comprar as luzes, que não são nada baratas. Mas isso é um projeto para 2026. Eu tenho muita vontade de fazer live, mas eu acho que live é um pouco cansativo, sabe? Eu acho incrível que é uma forma de poder estar próximo de vocês. Talvez quando eu tiver já o meu estúdio, né? Meu espaço, com a luz trabalhada e também fazer vídeos na rua, talvez sejam interessantes. Mas eu acho que nem todo mundo está disposto a ficar muito tempo assistindo. Talvez se eu fizesse uma live, sei lá, de 1 hora e com, entre aspas, né, um roteiro assim, para poder conversar com vocês e com um propósito, talvez possa ser interessante. Mas está no horizonte. Mas não posso prometer nesse momento, porque tem alguns passos que eu tenho que fazer antes de chegar nesse. Mas está no horizonte. Eu realmente gostaria, sei lá, uma live de quando eu estiver escrevendo meu livro, por exemplo. Isso é interessante. Eu leio uns trechos para vocês dão feedback. Ou quando, sei lá, vamos comer num restaurante aqui de comida tradicional, respondendo as perguntas. Porque eu acho que é uma coisa interessante, né? Vocês mandam a pergunta, eu respondo na hora. Porque às vezes quando você escreve um comentário demora, né? Para eu ler e responder ou algo do tipo. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi um pouco para falar um pouco dos projetos. Celebrar 1 ano de canal, gente. É muita coisa, meu Deus. Tanta coisa aconteceu, vocês não têm ideia. Tantos projetos, tantos contatos. E uma coisa interessante, quando eu comecei o canal eu não contei pra ninguém. Só fui fazendo. Porque você sabe, né? Quando você começa um projeto assim, sei lá, um YouTube, se você mandar pros seus parentes, ou sei lá, amigos, familiares, as pessoas têm muitas boas intenções, claro, eu imagino. Mas às vezes o que você quer falar não é interessante para essas pessoas, sabe? E tipo, se eu mandasse meus parentes, claro que alguns realmente me descobriram e começaram a me seguir e, enfim, comentam até aí nos comentários e provavelmente estão me escutando agora. Mas quando você começa o canal e alguém começa a seguir, né? O YouTube começa a meio que jogar os vídeos da pessoa para essa pessoa, né? Os vídeos do canal para essa pessoa. E se a pessoa ficar vendo e nem dar o clique, nem assistir nada, isso vai diminuindo muito o alcance do vídeo. Quase um boicote. Claro que a pessoa tem a melhor intenção. Vou ajudar ele a chegar a 100, 200 inscritos, 1000 inscritos. Mas se a pessoa não participar, não assistir, é tipo um inscrito morto. Então minha ideia era realmente deixar o algoritmo agir naturalmente, sabe? E eventualmente eu achei muito engraçado. Isso é muito louco assim na internet. Teve um amigo meu de infância que chegou nesse livro, dos vídeos assim, de uma forma assim muito louca. Teve gente que já tirou foto comigo. Eu tive alguns clientes, eu sempre tenho alguns clientes brasileiros, né? Falar, meu Deus, eu tirei foto com você em 2021 e agora eu te achei por acaso aqui no YouTube. Então tem coisas assim, bem interessantes, né? Como a gente consegue atingir as pessoas com a internet. E tudo tem sido bem positivo, assim. Eu ainda não tenho noção, sei lá,
Eu acho que aconteceu 2 vezes de alguém me reconhecer na rua. Mas foi num evento bem específico, assim, sei lá, Festival Latino-Americano. Então, tinha uma maior concentração de brasileiros ali, então... Mas não sei como seria no Brasil. Eu andando... Claro que eu vou pra Liberdade, eu vou passar no Bom Retiro também, vou fazer vídeos lá. E... eu não tive essa experiência, assim. E vai ter o encontro, né? O lançamento do meu livro. E vai ser um bom termômetro, assim, pra ver realmente como esses números online, né? Essa participação, comentário, se refletem na vida real, né? Claro, algumas pessoas entraram em contato comigo e pediram para tirar foto. E eu já tirei foto de algumas pessoas que tiveram interesse. Mas eu ainda não tenho a noção de o quão longe isso tudo pode chegar. Mas eu confesso que é um pouco assustador, né? Tipo, você faz todo o projeto. Ah, gente, vem aqui, vamos nos encontrar. E não aparece ninguém. Eu acho que isso é o mais louco. Por isso que eu tenho até um pouco de medo, assim. Será que eu marco tantos encontros? Ou eu só faço um, que vai ser esse, só esse? Ou vem, ou não me encontra. Eu não sei qual é o melhor caminho. Mas não sei. Eu tô fazendo esse vídeo antes de ir pro Brasil, né? Então... nessa data, eu já vou ter tido um feedback real. Então, é uma mensagem do passado pro futuro. Espero que tenha ido bem. Mas, enfim, se alguém aparecer, tá bom. A gente conversa, senta, eu assino o livro e tudo bem. A vida é feita dessas coisas. E eu sei, né, que tudo que eu tô criando aqui não é algo... Sabe, muita gente se frustra, né? Porque quer um resultado muito rápido. E eu acho que com essa coisa de escrever livro, escrever de modo geral, você não escreve um livro num dia, né? E eu tive essa prática de escrever, sei lá, uma página por dia, 2 páginas. E você, eventualmente, é coisa assim, meia hora, 1 hora por dia, dedicado a isso. No final do ano você já tem uma obra já. Então, eu trato meu canal de certa forma desse jeito, sabe? Eu não penso assim, boto toda a fé num vídeo e esse vídeo vai viralizar ou algo do tipo. Eu penso mais de o quanto estou atingindo as pessoas, né? De várias formas, às vezes no meu olhar de ver a Coreia, nas informações que eu trago sobre a Coreia e também sobre mim, né? Minha visão. Enfim, e agora muita digressão. É isso, é um vídeo mais espontâneo. Espero que tenham gostado da vista aí de Seul, do outono. E é isso, se a gente se encontrar, fico muito feliz. E se tiver interesse, vocês podem adquirir o meu livro no site da editora, o Urutau. Vou deixar o link no comentário. E que 2026 seja muitos projetos, né? Muitas expectativas. Espero que abra mais e mais portas para tudo que eu tenho criado aqui. E é isso. Espero que tenham gostado. Tenham um bom ano novo, bom Natal. E uma coisa bem importante. Dessa vez, esse ano, eu não estou sozinho no Natal. Obrigado por tudo. Até mais. E tchau, tchau!